desejo trazer o tema que é a grande batalha espiritual, as verdades e as mentiras que são ditas em pleno nosso século XXI e a grande batalha entre o reino das trevas e o reino de luz. Amém, meus irmãos? Então eu peço que você possa acompanhar em sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, ou seja, a carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Amém, meus irmãos? Vamos ler? A palavra do Senhor diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? É bastante interessante nós tratarmos sobre esse tema que foi esquecido por algumas igrejas, esquecido de ser tratado este assunto, pelo fato de não levarem mais tão profundamente esse tema, por acharem que a batalha espiritual realmente não exista. Eles estão, como eu posso dizer, subestimando eles. Vocês me entendem? Então nós vamos tratar sobre esse assunto, amém? Introdução do nosso tema. A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. É a batalha constante de um cristão 24 horas, quando é relatado que isto é uma batalha. A expressão, quando usamos batalha espiritual, não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é a realidade que não pode ser subestimada. Ou seja, não quer dizer que o nome literalmente batalha espiritual esteja na Bíblia, não quer dizer também que não quer dizer que não possa existir, não tenha existido durante a história da Bíblia. Os fatos históricos dos profetas e dos livros históricos também. A batalha espiritual sempre existiu e isso que nós iremos ver. Mas a certeza de que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcido pelos cristãos como eu posso dizer, é indiscutível. Com interpretações forçadas das Santas Escrituras, que por fim geram várias seitas e heresias, as famosas seitas e heresias que tanto citamos em nossas igrejas, que são os entendimentos, conclusões de pedaços, fragmentos de versículos que estão sendo interpretados de uma forma forçada, querendo empurrar isso para dentro de forma mais violenta de todas. Por isso é importante que todos os cristãos saibam realmente o que é a batalha espiritual, quem é o nosso verdadeiro inimigo e como aplicar este ensino em nossas vidas. Nesta seguinte ministração nós iremos tratar sobre isto, entenderemos que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. Amém? Como foi dito, a batalha espiritual, o nome batalha espiritual não foi encontrado especificamente na Bíblia. Há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que de Gênesis até Apocalipse a Bíblia afirma a existência de uma guerra que existe no reino espiritual. É uma batalha que existe e está travada até hoje e até o fim dos tempos. Um exemplo de batalha espiritual pode ser visto no livro de Gênesis, capítulo 3, que relata a queda do homem. A queda do homem, que é aquele acontecimento que Adão e Eva foram expulsos do jardim por terem desobedecido a Deus. Esse capítulo retrata, como foi dito, a tentação e a queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo, levando todos para a condenação eterna. Satanás e seus demônios, eles não podem ser subestimados nem superestimados, que logo em diante nós vamos tratar sobre isto.
Por quê? Porque desde o começo da criação, Satanás, como foi dito, ele se empenha o máximo possível para derrubar os filhos de Deus, para poder afastar os filhos de Deus e levar todos para a condenação, junto com ele e seus demônios. Amém? Os detalhes desta batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica. Então, é no Novo Testamento que encontramos os textos que tratam com a maior profundidade, como explicado melhor e de forma mais prática a realidade de uma batalha travada no reino espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou seus discípulos, seus seguidores, a estarem sempre despertados espiritualmente, para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso, Cristo ele disse para nós, para os seus seguidores, que devem vigiar e orar. Como diz em Mateus 36:41, vigiai e orai. O apóstolo Paulo aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes, e que resistam às tentações e permaneçam firmes na fé. Isso porque Satanás e seus demônios são inimigos perigosos, de extrema periculosidade, que andam ao nosso redor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa, como eu posso dizer, capturar, encostar, tocar. Mas Satanás só pode tragar aquelas pessoas, como foi dito, ele está buscando uma brecha, uma abertura, uma oportunidade para que ele possa tragar esta pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, mas sem dúvida é o apóstolo Paulo que mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia, de uma forma mais aprofundada e explicada. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares daquela época, exemplo, como os soldados de infantaria daquela época, os soldados romanos, como interpretações que levamos. Algumas igrejas dizem que a armadura de Deus pode ser considerada uma interpretação de armadura romana, e outros dizem que a armadura de Deus pode ser uma interpretação de armadura de um soldado de infantaria. Mas nestes estudos nós vamos ver a interpretação de um soldado de infantaria, amém? Então, frequentemente, meus irmãos, Paulo fala de uma caminhada da fé, como um combate, uma guerra, uma luta, ou até um exercício de resistência, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, que fala sobre tudo isso. Já no final da sua vida, quando o apóstolo Paulo já iria ser martirizado, decapitado, ele declarou as seguintes palavras: que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a sua fé, de acordo com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ou seja, Paulo finalmente havia terminado a carreira dele, havia terminado a guerra espiritual que era travada na vida dele, que ele enfrentava em todo o seu cotidiano. Ele tinha a convicção, a certeza de que os seus irmãos em Cristo também iriam vencer. Se Paulo venceu a batalha espiritual que havia no cotidiano dele, Paulo ele tinha um espinho na carne, que era a perna dele que era machucada, que Paulo mancava, e outros espinhos. Mas assim mesmo Paulo resistiu e venceu esta batalha. Então quer dizer, quando ele venceu esta batalha, ele teve a convicção: se eu vencer essa batalha, meus irmãos em Cristo que estão ainda passando por tribulações momentâneas também irão passar. Amém? Os erros sobre a batalha espiritual. Agora nós iremos tratar sobre os erros que muitas denominações de igrejas tratam. Erros, interpretações forçadas, como foi dito. Então, há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual.
No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes, que é a subestimação e a supervalorização. Como assim, Obrerian? Subestimação e supervalorização? Bem, a subestimação é quando nós, vamos dizer, não damos o valor merecido, não damos a total importância, uma importância de um nível de acordo com aquilo. Nós não damos o valor merecido. E supervalorização significa que nós temos uma apreciação, já nós damos um valor mais exagerado por algo que não tenha tanta importância assim. Então é essas duas vertentes que nós vamos ver. Há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual, ou seja, não valorizam tanto. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas, e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. E com isto, Satanás e seus demônios trabalham na vida desses cristãos de forma mais poderosa, por haver brechas, por haver ceticismo na vida desses cristãos. Vocês estão me entendendo? Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse grupo supervaloriza a ideia da batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna que não está na Bíblia. Além de colocar Satanás num grau de importância super alto e poder que ele não está, quando os cristãos fazem isto, eles estão abrindo outra brecha, outra oportunidade, uma porta aberta para demônios agirem. Amém? Onde nós estávamos? Quando um cristão supervaloriza Satanás e seus demônios, apresentando eles como seres poderosos na área espiritual, ele acaba gerando uma brecha, como foi dito, uma oportunidade para eles agirem com mais furor, com mais ira sobre a vida desse cristão. Ou seja, para essas pessoas, tudo o que acontece, supervalorização. Eu acho que já conheceu algum cristão que tenha essa vertente de supervalorização, que é tudo o que acontece consiste em batalha espiritual. Se nós observarmos também várias igrejas, se nós tirarmos demônios de algumas igrejas, muitos pastores irão falir. Vocês estão me entendendo, né? É a supervalorização na batalha espiritual. E toda e qualquer adversidade é culpa do diabo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações. Esse também é um conceito bíblico da batalha espiritual. Não é um conceito bíblico da batalha espiritual. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia da batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias que existem hoje no meio dos cristãos. As famosas seitas heresias. Um exemplo pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual. Algumas das práticas mais conhecidas desse meio são as quebras de maldições, as maldições hereditárias, expulsando demônios. Vocês estão me entendendo, correto? Especialmente a maldição hereditária, o mapeamento espiritual para subjugar espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros, etc. Seja o grupo que subestima, ou seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige um equilíbrio, exige uma base bíblica e exige uma interpretação correta da palavra. Amém? Então, já que nós entendemos os erros, as duas vertentes da supervalorização e a da subestimação, agora nós veremos as características de uma batalha espiritual. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre a batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete,
O capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhadamente a questão de uma batalha espiritual. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente que são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo diz que esses inimigos são as potestades os dominadores deste mundo e os principados, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Com isso, ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado. Amém? Satanás, aquela famosa frase, né? Até o inferno é super organizado, tem uma ordem, tem uma decência, tem hierarquia. Por que a casa do Senhor não pode ter? Se vocês estão me entendendo. Vamos ver o terceiro lugar. A Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos trabalham de uma forma organizada com uma estratégia para derrotar as obras do Senhor, as obras de seu Criador. Amém? Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados, como de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 11 até o 16. É interessante saber que a palavra cilada, traduzida para o grego, da raiz grega, ela diz claramente, literalmente, que a cilada é um método organizado. Isso significa que Paulo diz que Satanás possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado, um ataque em vão. Satanás lança ataques para acertar. Vocês estão me entendendo? E com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um método, um plano, um propósito bem definido, uma trajetória certa. Mas, obreiro Rian, como nós vamos lutar e vencer nessa batalha espiritual? Calma, já irei me responder sobre isto. Primeiramente, os adeptos do movimento da batalha espiritual dirão que a batalha espiritual só poderá ser vencida com certos rituais fortes. As famosas heresias dizem que batalhas travadas no reino espiritual de demônios contra os anjos de luz só poderão ser vencidas com rituais fortes, com quebras de maldições, com mapeamento espiritual. Segundo eles, tudo isso serve para identificar o demônio territorial, saber qual é o demônio para conseguir expulsar este demônio deste tal local. Uma vez identificados, esses espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos, de acordo com estas vertentes. Por outro lado, a Bíblia diz algo completamente diferente a isto. Aqui podemos dizer que a Bíblia fala da vitória na batalha espiritual em dois aspectos diferentes. E estes dois aspectos diferentes que nós iremos ver agora. Amém? Primeiramente, antes de começar a falar sobre os aspectos, nós iremos entender que a batalha espiritual ela já é uma guerra vencida, que Cristo já venceu na morte no Calvário. Mas não quer dizer que essa guerra está vencida, que os nossos inimigos não irão mais atacar. Nós somos soldados de Cristo, que devemos estar sempre em prontidão para qualquer confronto que vier para nós, tá bem?
Primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Isso significa que Cristo já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou os principados e as potestades, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ou seja, a obra de Cristo é perfeita e suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, mas sim Cristo destrona os espíritos malignos. Porque eles já foram despojados por Cristo. Então podemos dizer que de certo modo, lutamos numa guerra já vencida e contra um inimigo derrotado. Através de Cristo e sobre o poder dele triunfante sobre todos os demônios, nós podemos vencer esta batalha espiritual. Não é maravilhoso? É maravilhoso, meu irmão. Segundo aspecto a Bíblia diz que ainda é necessário que nós nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus diante das investidas malignas. Em Efésios 6 é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Como nós já sabemos, toda pessoa que medita na palavra sabe que Satanás já está derrotado e já tem o seu destino selado. Mas, enquanto Satanás e seus demônios e seus anjos estão caminhando para a ruína, para a sua destruição, no dia do grande julgamento, ele vai levar o máximo possível de servos de Deus junto. Servos que abandonaram os caminhos do Pai. Filhos pródigos que abandonaram a casa do Pai. Vocês estão me entendendo? Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ela está enfatizando o conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigie e permaneça firme e etc. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus, para que ele possa resistir no dia mau e permanecer firme depois disto. Agora, meus irmãos, nós chegamos na parte que é muito conhecida nas igrejas, entre os cristãos, que é a armadura de Deus. Amém? Nós vamos ver quais são os elementos que compõem a armadura de Deus e quais são as funções de cada elemento. Amém? Primeiramente, o capacete da salvação. Para quem não sabe, o capacete da salvação era usado com o capacete para um soldado de infantaria. Ele servia para que pudesse proteger a área da nuca e ao redor, para que ele não pudesse ser atingido por nenhum ataque que prejudicasse o seu crânio ou uma flecha atingisse sua cabeça. Esta era a função, mas como nós vamos agora retratar sobre um capacete espiritual, que é chamado capacete da salvação, a função dele tem que evitar todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter-nos. Ventos de doutrinas, doutrinas que não produzem uma edificação espiritual. Estão me entendendo? Segundo, a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela servia como se fosse uma proteção para os órgãos vitais na hora de uma guerra, quando o soldado fosse batalhar. Já a couraça da justiça no reino espiritual, ela servia como se fosse que nós possamos ser justos consigo mesmos, aplicando a palavra de Deus em nosso viver para formar defesas que guardam o nosso coração contra os dardos inflamados da palavra do Senhor. Aquilo que é muito dito, que eu realmente cito bastante nas minhas ministrações, que é: se você prega algo, você deve viver isto. Se você prega amor, você deve viver amor. Se você prega perdão,
viva o perdão. Se você prega a reconciliação, viva isso. Estão me entendendo? Terceiro, cinto da verdade. Se cingir com o cinto da verdade significa viver a verdade de Cristo, deixando de fazer parte de nosso ser e incluindo ao nosso interior. Quarto, calçados do Evangelho da Paz. Ter os pés calçados com a preparação do Evangelho significa que você a todo momento estará preparado para entregar o Evangelho de Cristo, do amor, da reconciliação, do perdão, que pecado continua sendo pecado e leva ao inferno, a toda pessoa que precisar. Você estará preparado com este Evangelho. Amém? O escudo da fé. O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. As famosas dúvidas que tornam um cristão às vezes cético e abandonar os caminhos de Deus. A espada do Espírito. A espada do Espírito que eu uso bastante quando eu estou entre os meus irmãos lá na minha igreja, que eu chamo, é a nossa Bíblia, a palavra do Senhor. Eu falo, peguem suas espadas e levantem para o ar. Tem até na hora da ministração em minha igreja que se chama, na hora de doutrina, espadas para o ar, para poder pegar versículos na hora. Então, a espada do Espírito é a nossa palavra, a Bíblia. A espada do Espírito é a arma de ataque contra o nosso inimigo. Através dela, vencemos as tentações que o inimigo lança diante de nós. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 15, versículo 57. Depois o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso, porque o Senhor revestiu de forças e libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. Deus o guardou a todo momento, Paulo. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 18. Amém? Agora, estamos já chegando no final desta ministração. Veremos o papel de um cristão, do crente, na batalha espiritual. É fácil perceber que o falso ensino que diz que na batalha espiritual o crente deve ser caçador de demônios não é bíblico. O verdadeiro ensino bíblico diz que o Cristo derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora cabe a nós resistir à fúria de um inimigo derrotado, mas astuto. Enquanto trabalharmos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo, durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta a guarda sobre um território, um território já conquistado. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual, mas sim ao contrário, demônios atacando cristãos, mas ele resistindo através da palavra do Senhor. Isso fica claro quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus. A Bíblia não diz que temos que usar supostos amuletos, amuletos sagrados, orações, mas diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, que Deus providenciou para todo cristão, para ele se defender e contra-atacar as astutas ciladas de Satanás contra nossas vidas. Precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação e com a espada do Espírito empunhada nas mãos. A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em oração, súplica, perseverança
e vigilância em nosso cotidiano, de acordo com Efésios capítulo 13, versículo 18. Amém? Então, meu irmão, estamos no fim agora desta ministração e a conclusão que eu desejo trazer para todos é: sem dúvida, a batalha espiritual é a realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido com a batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é a batalha espiritual, que é a luz da Bíblia, a iluminação de nossos caminhos, a batalha espiritual e a armadura de Deus são como se fossem elementos para que um cristão persevere mais nos caminhos do Pai. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é garantida por Cristo, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderes ao seu senhorio. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a todos por terem visto essa ministração até o final. Que Deus abençoe você e sua família grandemente. Desejo fazer uma oração agora neste momento. Peço que você feche seus olhos e se concentre no trono do Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te dou por este momento que o Senhor tem nos dado para entender a Tua Palavra, Pai, para nós entendermos e levarmos para a nossa vida, Pai, sobre a grande batalha espiritual que todo cristão está envolvido, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai, eu peço que o Senhor possa nos revestir com a Tua armadura, Pai, para que nós possamos resistir no dia mal e permanecer firmes e inabaláveis, Senhor, na Tua Palavra. Oh, aleluia, Espírito Santo, Pai, nos lava com Teu sangue, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, Espírito Santo de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com toda a sua família, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.